pessoal, estamos gravando aqui o 5º episódio do KVMcast, um espaço da KVM Informática para falar de inovação, de tecnologia. Hoje temos um grande participante aqui, que é a LG, representada pelo Leandro Nascimento e pelo Alexandre Fontes. Pessoal, grande prazer recebê-los aqui. Obrigado, hein, Cláudio? Obrigado pelo convite aí. Ótima essa iniciativa aí da KVM Informática de começar a abrir aí canal para que nós, fabricantes de eletroeletrônico, possamos conversar com mais direcionado com o cliente final e possamos trazer as informações mais quentes e as últimas novidades dos produtos aí, cara. Obrigado pela participação. Exatamente. Cláudio, obrigado. É muito bom poder participar disso daqui, trazer um pouco mais de informação, mostrar um pouco mais do que a gente tem lá de solução, o que tem de produto e como que a gente pode ajudar aí no dia a dia de cada um de vocês. Exatamente. Eu acho que falar de LG aqui no Brasil é a mesma coisa que falar do Brasil, né? Porque a LG já está aqui no território nacional desde os anos 90. Nós temos aqui algumas fábricas, entre elas a maior de todas em Manaus. E aí eu não sei se vocês sabem, mas a operação aqui no Brasil da LG, ela é a segunda ou a terceira maior do mundo da LG. Perde aí para Estados Unidos e talvez para algum outro país aí de primeiro mundo. E a gente tem aqui uma operação muito grande no Brasil. Isso mostra que a LG é uma empresa 100% focada em produzir e fomentar tecnologia e desenvolvimento local. Eu sou o Leandro Nascimento. Eu já tenho um certo tempo aí de mercado de eletroeletrônico, já passei por muitas companhias também nesse segmento. Hoje eu estou na LG, eu sou o head da categoria de LED, que é o display profissional de LED, propriamente dito, que a LG hoje comercializa no departamento de B2B, que é o nosso departamento de vendas de produtos profissionais. E esse rapaz bonito aqui do meu lado é o Alexandre Fontes. Você é presente, Alexandre, por favor? Bom, eu sou o Alexandre, eu já estou há mais de 9 anos lá na LG. Já tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todas as linhas de produtos. Hoje eu sou responsável pelo time de pré-vendas, então tudo que é necessário para a parte de projetos, uma melhor execução, as melhores práticas, pegar o que acontece lá fora, como foram feitos os projetos lá fora, trazer para cá para o Brasil e pegar essa informação e ajudar todos os parceiros, os clientes a ter uma melhor solução e um projeto muito mais bem executado. Então hoje a minha missão dentro da LG é realmente ajudar o parceiro, trazer tecnologia e mostrar para ele o que dá para fazer com essa tecnologia que a gente vem trazendo hoje para o Brasil aqui. Muito bom, legal conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu vou aproveitar aqui para fazer diferente. Hoje a gente sempre faz uma lembrancinha aqui para os nossos convidados e eu vou entregar para vocês antes, que aí vocês ficam à vontade aí para tomar uma aguinha e molhar a garganta aí, que esse tempo de São Paulo tá bem seco, então a gente aproveita. Essa é uma lembrancinha aí do nosso espaço aqui do KVMcast. Sim, vai precisar, porque a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. Que bom, que muito bom. Muito obrigado. Legal, a obrigado aguinha pelo tá convite, obrigado pelo A aguinha tá aqui, fique à vontade para servir. Leandro, por favor. Cara. Legal, então, enquanto vocês servem aí, eu vou seguir aqui. A gente sabe que a LG tem enormidade de soluções para várias linhas do mercado. A gente aqui acaba entrando mais na linha de Business Solutions, que também tem bastante coisa, ar-condicionado, tem computadores, a parte médica também, que é bastante interessante. O meu amigo Thiago lá, que tem falado bastante conosco sobre isso. Mas pra gente o foco acaba sendo muito mais áudio e vídeo. Eu queria que vocês dessem uma passada nesse portfólio e depois a gente vai entrando aí na parte de áudio e vídeo, monitores, LED, etc., que é o que acaba interessando mais para nossa linha de negócio, para o nosso espaço. Sim, bem legal. Como você disse, hoje a linha de produtos ela é bem completa. Hoje, há bastante tempo, a gente já vem trabalhando com a parte de displays. Então, toda a parte de linha de monitores profissionais, monitores para video wall, bordas extremamente finas. Recentemente, trabalhando muito focado na parte de painel de LED, que é um business que a gente vê que é o futuro, a gente vai trabalhar bastante isso daí. Linha de monitores para médicos, então a parte cirúrgica, toda a parte de laboratório para a parte de laudo de exames. E além disso, também agora recentemente a gente vem trabalhando um pouquinho com a parte de robôs. Fora do Brasil isso já é uma realidade, já teve em algumas feiras e tudo mais. E junto com essa parte de robô, a ideia é demonstrar mais tecnologia, então mostrar mais facilidades. Hoje, a linha de robôs que nós temos disponíveis aqui no Brasil é um robô desinfectante, muito voltado para a parte hospitalar e para a parte de hotéis. Então, você tem condições hoje de colocar um robô com uso de tecnologia UV, onde ele pode fazer a desinfecção do ambiente. Temos um segundo robô, que é o Servibolt, e a ideia dele é você brincar fazendo a entrega de mercadorias. Pode ser dentro de um restaurante, dentro de um hotel, você faz a programação,
retira o produto de um lado e faz a entrega de um produto do outro. E o último robô é o Guide Bolt, onde ele vai ser tipo um concierge, um hostess. A pessoa chega, ele vai abordar essa pessoa e dar informações. Então, pensando numa loja, ele tem uma tela touch na frente, então você pode interagir com o robô. Ele tem uma câmera onde ele pode fazer a leitura de código de barras. Então, toda essa parte de informações e até mesmo informações do local onde a pessoa está. Por exemplo, na Coreia é utilizado esse robô. Você chega próximo a ele, ele vai verificar junto ao seu ticket qual que é o portão de embarque e ele leva você até esse portão de embarque. Então, ele consegue trabalhar com essa parte de informações. Então, isso vem somando-se mais a parte de tecnologia, somando-se mais as facilidades que a LG pensa em trazer para esse mercado. Então, a gente vem trabalhando com esses 3 robôs. Em breve, eles estarão disponíveis lá no nosso Business Solution Center para poder fazer a apresentação, demonstração para todos os nossos clientes. Legal. Essa parte de desinfecção muito atual no momento de pandemia que a gente está passando. E também o de informação. Eu acabei de lembrar de um projeto aqui que eu acho que a gente já tem que falar depois. Não, beleza, isso é muito bom. Não, brincadeira. Mas pensando num ambiente corporativo aí, a gente tem alguns clientes aqui com 4, 5, 6 torres. Às vezes chega um visitante, já teve iniciativa de projeto para isso. Como é que o cara chega na torre tal? Como é que chega no andar tal, na outra sala? Você tem ali alguns robôs independentes que passam essa informação para o usuário, enfim, para o próprio funcionário. Eu acho que é super interessante. Teria um super uso, tem um super uso, né? É uma experiência diferente, né? Que a gente não está tão acostumado. Não somente a questão da informação, mas também a experiência. Hoje, se você for pensar, grande parte dos projetos que você tem de áudio e vídeo, o resultado final é a experiência que o usuário tem. Quando ele chega numa loja, ele quer procurar por um produto, qual que é a experiência, o que você vai entregar para ele, onde que ele consegue essa informação. Então, o resultado final sempre é ter uma experiência diferenciada, fazer com que aquele espaço se torne diferente na cabeça da pessoa que foi fazer a visita e ele fique com aquilo lá marcado. Então, que ele possa voltar naquele espaço, que ele possa lembrar, que ele possa comentar daquele espaço. Então, basicamente, a experiência que é o grande diferencial que a gente busca trazer para o usuário, sempre a pessoa que vai utilizar os nossos produtos. Show de bola, muito bom. E aí, entrando, acho que na praia de vocês, ou até onde a gente quer chegar aqui, a questão dos monitores profissionais. Acho que monitores profissionais, TVs, aí tem a TV profissional também. A gente sabe que o mercado brasileiro ainda é muito pautado pela questão de preço. E existe bastante essa comparação, tipo, por que eu vou colocar um monitor profissional? A gente, obviamente, conhece um pouco das vantagens, mas é interessante até ouvir a perspectiva de vocês. O cliente muitas vezes fala, puta, mas a TV é mais barata, por que eu vou comprar um monitor? Qual que é a diferença? O que eu vou ter de ganho nisso e tal? E o processo acaba correndo, às vezes se compra um monitor, às vezes se compra a TV. Mas na visão de vocês, assim, qual que é a grande diferença? Eu acho que tem esse TV e o monitor e depois ainda em algum momento entra a TV profissional para algum tipo de uso específico. Tem sim. Isso daí é uma batalha que eu já venho há mais de 9 anos enfrentando isso daí. Trazer essa educação, trazer esses motivos e principalmente demonstrar para o cliente, a pessoa que está comprando o produto, o porquê que tem essa diferença de preço, tá? Realmente o usuário final, quando ele olha para o produto, ele fala, olha, essa TV é exatamente igual ao monitor. Fisicamente, os dois são iguais. Se você fizer uma pergunta, eu posso usar uma TV para fazer um projeto de sinalização digital? A primeira resposta, a resposta curta é sim, você pode. Mas o que eu perco, o que eu ganho em utilizar um monitor profissional? Qual que é o principal benefício? Hoje eu poderia dizer para você que o principal benefício está no gerenciamento. Quando você instala uma TV em um local, você não tem um gerenciamento, você não sabe que horas que ela liga, você não sabe que horas que ela desliga, você não sabe se ela está ligada ou se ela está desligada. Quando você vem para um monitor de monitores profissionais, para esse mercado corporativo, isso faz muita diferença. Que horas que vai ligar? Que horas que ela vai desligar? Como é que eu vou saber o conteúdo que está passando lá naquele momento? E o principal, como que eu posso atualizar esse conteúdo? Um exemplo fácil disso. Imagine uma rede de varejo que a pessoa tem ali brincando 100 lojas. Como é que ele faz para atualizar esse conteúdo dentro dessas 100 lojas? O processo atual hoje ele vai ter uma equipe de marketing desenvolvendo o projeto, vai criar a arte, vai imprimir essa arte, dependendo da época ele vai ter que armazenar e depois distribuir tudo isso daí. Então ele tem que ter um prazo muito maior para começar a trabalhar até chegar no ponto de venda dele. Quando a gente trabalha com a tecnologia do monitor profissional, ele está conectado à rede. Se eu decidir que daqui a 1 hora eu quero atualizar a minha loja,
Basta eu ter o meu conteúdo e eu fazer o envio desse conteúdo para a loja. Então, o ganho de tempo, o ganho de performance, o melhor do que isso, a eficiência operacional que você tem utilizando os monitores profissionais, ela é muito maior, tá? Existe um custo inicial que, comparado com uma TV, uma outra solução, ele é um pouco maior, mas a eficiência que você ganha num médio longo prazo, ele é muito maior quando você utiliza um monitor profissional. Então, hoje, quando você vai pensar em um projeto entre utilizar uma TV e um monitor profissional, o monitor profissional acaba sendo a melhor solução. Por quê? Eficiência operacional, agilidade e redução de custo que você tem ao longo do tempo. Descarte de material, impressão, logística e tudo mais. Sim. Nessa mesma linha, existem as TVs corporativas. São TVs voltadas para o mercado hoteleiro. Então, hoje, quando você chega num hotel, dependendo do hotel, você tem o controle remoto e um adesivo colado atrás informando os canais. Se não, você tem um papel ali do lado, que é o cardápio, para você poder fazer o pedido. Hoje, nós temos tecnologia que permite que você coloque tudo isso dentro da TV. A pessoa continua com o controle remoto, ele vai navegar na TV, vai enxergar o cardápio, vai enxergar toda a parte de guias, de canais. Dependendo do nível de integração, eu consigo fazer com que, a partir da TV, ele faça um pedido direto para a cozinha. Então, eu tenho uma série de integrações hoje que nessa TV profissional, voltada para esse mercado, eu consigo diferenciar esse quarto de hotel. Então, a experiência do usuário, ela é muito melhor dentro desse quarto de hotel. Ele tem todas as informações no controle remoto, numa informação visual, numa imagem muito mais bonita, muito mais chamativa do que um simples papel que muitas vezes está amassado, riscado em cima da mesa. Então, hoje, esses produtos, eles ajudam e muito a melhorar a experiência do usuário, do visitante, do hóspede, quem está próximo aí desses produtos. Legal. Na TV e no monitor, dá pra gente dizer que o projeto, enfim, a linha de vida dessas soluções, pensando em planejamento, compra e depois operação, a gente pode dividir, na verdade, dessa forma. Então, quem está comprando, muitas vezes está preocupado com... Quem está planejando está pensando em como é que ele vai distribuir conteúdo, como é que ele tem que fazer, aprovação e tal. Depois, quem vai comprar acaba usando o preço. E quem vai operar tem muitas vezes a dificuldade de ter que desligar uma por uma. A gente até vinha falando disso. Tem que desligar computador, tem que ligar computador, vai lá com o pendrive, atualiza imagem, atualiza vídeo e tal. Então, acho que essas seriam, na minha cabeça, a divisão em 3 partes. Então, quem planeja o projeto, que seria um marketing, por exemplo, depois quem faz aquisição, compras, e depois quem tem que operar, que fica, dependendo da situação, com a bomba na mão, né? Isso daí é até engraçado. Teve um projeto que eu trabalhei, esse cliente tinha 50 TVs com 50 computadores atrás de cada TV. E a grande dificuldade deles era a reclamação. A nossa TV corporativa não funciona bem. Por que não funciona bem? Porque às vezes a TV está desligada, às vezes o conteúdo não era o mais adequado, às vezes o PC estava com problema, às vezes aparecia a mensagem de Windows lá para atualização, que é muito comum isso daí acontecer. Isso daí foi uma queixa. E o segurança, coitado, ele que sofria com isso, porque todo dia de manhã ele tinha que passar nos 50 pontos, ligar cada uma desses TVs, verificar se o PC estava ligado e no final do dia passar desligando isso daí. Como eu comentei, o monitor profissional ele fica conectado à rede. Você tem total gerenciamento. Então eu programo o horário de ligar, programo o horário de desligar, programo a mídia que vai ser executada naquele período ali. Então eu tenho total controle do que acontece na minha rede. Essa que é a grande facilidade que o monitor profissional entrega para o cliente. Com relação à parte do marketing, departamento de compras e tudo mais, existe realmente uma dificuldade. O marketing, ele idealiza um mundo, sempre o melhor mundo, tá? Não que ele esteja errado, mas ele acaba sempre idealizando o melhor dos mundos. O departamento de compras põe a situação ali um pouco mais no chão, dentro da realidade. Às vezes existe uma briga entre os dois, mas o trabalho da LG, em contato com o cliente, em contato através dos nossos integradores, é justamente ajudar nesse processo. Então, a gente conversa com a equipe do marketing, fala para eles quais são as possibilidades, como que o nosso produto pode atender eles. Se for necessário uma reunião com o departamento de compras, olha, o porquê que você está pagando mais caro é por causa dessas diferenças. Qual que é o retorno que você vai ter aqui a um espaço de tempo médio, longo prazo? Suporte operacional vai reduzir,
você vai ter uma eficiência maior. Então, hoje a LG ela trabalha muito essa parte educacional para trazer para o cliente uma segurança total do que ele está comprando. Tá? Então, hoje, além dos produtos, a parte de educação a gente vem trabalhando bastante para deixar o cliente mais tranquilo e ele saber o que é a solução e o que ele pode esperar de resultado final dessa solução. Perfeito. Mais detalhado impossível. Verdade. Excelente. Agora eu queria entrar um pouquinho no mundo do LED. Vamos lá. Então, o LED, a gente ainda vê que, em comparação com outros países aí, sei lá, China, Estados Unidos, alguns países europeus, o LED no Brasil ainda não é tão difundido. E tá começando, tá aumentando isso. Sim. Tiveram algumas uns 2, 3 anos atrás, talvez, uma diferença de qualidade de produto. Muitos vendedores, o próprio, às vezes, o comprador acabava se baseando muito no se era interno ou se era externo, qual era o pixel pitch, e não tinha muitas outras informações, eu não pedia outras informações. E o mercado, eu acho que ficou um pouco... ficou aberto demais, assim, tinham muitos fornecedores e tal. Hoje em dia parece que isso está se estruturando melhor. Como é que vocês veem isso? Assim, o que vocês veem até contando um pouco dessa história e depois aonde que a gente deve chegar? Sim, legal. Boa, ótima sua pergunta, Cláudio. O LED, ele é uma questão interessante, principalmente para todo fabricante como a LG, que trabalha no mundo do digital signage. Ele foi criado, teoricamente, para grandes formatos. Então, assim, se a gente pudesse colocar um começo na vida do LED, ele é nada mais, nada menos do que uma evolução daquelas luzes de neon que a gente tinha, talvez, em Las Vegas nos anos 20, nos anos 30, né? E depois ele migra para os estádios de futebol, exatamente para poder fazer o famoso placar eletrônico. Então é ali que começa a aplicação do LED. Conforme o LED vai evoluindo, o tal do pixel pitch, que é a distância entre as lâmpadas, ele vai reduzindo e as resoluções, as configurações de imagem, elas começam a ficar mais possíveis para se passar um vídeo, por exemplo. Como ele começa a ficar mais viável, você começa a ter uma aplicação muito maior. É verdade, o Brasil pode estar um pouco atrás, como infelizmente na grande maioria das tecnologias ele está um pouco atrás dos países como Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, mas o Brasil ele já tem hoje grandes aplicações e grandes empresas que sabem desenhar um projeto B2B, onde você pode aplicar um sistema de digital signage condizente, aplicando produtos diversos, como tela de LCD e painéis de LED. E o painel de LED, ele vem para complementar essa aplicação das telas de LCD, principalmente nos sistemas de digital signage, de sinalização digital. Ele vem para te dar formatos diferenciados, ele vem para te dar um brilho maior, ou seja, você consegue fazer aplicações debaixo de luz solar, ou até mesmo de aplicações grandes, onde você precisa ter um brilho maior para chamar mais a atenção desse cliente que vai ver essa publicidade, essa sinalização digital. E a LG não poderia ficar de fora disso. Então a LG hoje ela trabalha em basicamente 2 linhas de LEDs. A gente tem uma linha de LED que a gente chama de Magnet, hoje na LG, que é a nossa tecnologia prioritária, é a tecnologia que inclusive eu acredito que ela vai vir a substituir num futuro próximo, provavelmente, algumas aplicações já de TV. A gente trabalha numa linha de LED, que é uma linha mais voltada para o B2B, onde a gente tem essa linha de LED aplicado com um certo custo-benefício interessante para poder concorrer num mercado que a gente sabe que tem aí uma agressividade de preço e uma carência de informação. Eu acho que essa é a grande palavra na questão do LED. Por que a carência de informação? Porque no passado, para você comprar um painel de LED, você tinha que pegar um avião, ir lá para a China, desenvolver o seu fornecedor, e aí você trazia o painel de LED e trazia o problema junto. Com a entrada de um player ou de um fabricante como a LG no mercado, você muda esse jogo. Porque a LG, como eu falei, ela está aqui no Brasil desde os anos 90. Ela tem em torno de 4 mil funcionários hoje. Ela tem uma série de assistências técnicas espalhadas no Brasil todo. Então hoje você pode desenhar um projeto com painel de LED da LG, e esse projeto, além da engenharia que já vai estar sendo colocada junto com a LG no departamento do B2B, você ainda vai conseguir ter um pós-venda condizente com um produto que você tem confiança. Então acabou aquele negócio de você fazer a importação do LED, trazer uma marca chinesa, e quando você olhar aqui, você tem um chinês trabalhando aqui no escritório, quiçá você tem alguém aqui trabalhando no escritório.
E quando você precisa de um pós-venda ou você precisa trocar alguma peça, você tem que mandar essas peças de volta para um país que pode demorar um certo tempo para você conseguir algum retorno. Com a LG, isso acaba. Você começa a ter já um pós-venda muito interessante e um pré-vendas atuante junto a você para te explicar e te informar, deixar você sabendo de tudo aquilo que vai estar no teu projeto. Isso é muito interessante, porque faz com que o cliente perca aquele medo de investir, porque muitas vezes a gente fala, poxa, são produtos caros. Sim, talvez. Talvez os produtos eles tenham o seu custo, talvez você tenha dentro de um projeto alguns milhões de reais para serem aplicados. E a gente sabe que isso não é fácil. E é muito fácil você errar nisso, se você não tiver o conhecimento. E é por isso que o Fontes comentou aqui. Temos a questão dos treinamentos para que as informações possam ficar abertas e que todo mundo possa entender essas informações para desenhar o projeto de uma maneira muito boa e condizente. Eu acho que essa é a grande mudança quando você fala já em uma empresa como a LG, trabalhando com painel de LED hoje. Você tem um brand por trás, né? Você sabe quem que você vai procurar o dia que você tiver algum problema. Como eu disse, a gente tem aqui uma certa marca e uma marca que nós temos que honrar uma qualidade que é esperada pelo público final. Eu costumo dizer muito, principalmente no mundo do B2B, problema a gente acaba tendo no nosso dia a dia. A diferença é como você vai tratar esse problema. E, infelizmente, até hoje no Brasil, e talvez por isso que o LED talvez não tenha evoluído mais aqui no Brasil, infelizmente, a gente só teve empresas até hoje que estavam, de uma maneira até certa forma heróica, trazendo importações e tentando aplicar um painel de LED, comprando o problema junto e trazendo peças de reposição que eles não sabiam exatamente se seriam ideais ou não. E você não conseguia ter uma empresa realmente grande, como é o caso da LG, que tem assistências técnicas espalhadas em todo o território nacional hoje, para poder te dar um pós-venda condizente para você ficar minimamente tranquilo com o seu projeto. Hoje, você tendo com a LG isso, você pode falar assim, legal, vamos trabalhar um projeto de LED, que esse projeto de LED vai ser um projeto de sucesso. Traduzindo, basicamente, você tem mais segurança. Sim. Então, você tem um apoio ali desde o início do projeto até a conclusão do projeto. Essa que é a ideia que a gente quer passar. Que é super importante. Você colocar aí alguns milhões num projeto, se você não tiver segurança, você tá vendido, né? Exatamente. Aí com isso, o que a gente vê hoje aqui da LG? A gente vê que o mercado de painel de LED ele vai crescer, ele vai continuar tomando lugar um pouco de algumas aplicações de LCD, principalmente aquelas que você tem um video wall. A gente ainda vende muita tela para video wall. A tela de video wall é aquela tela de borda fina, a famosa tela de borda fina, que a gente chama aí corriqueiramente, né? Porém, o LED ele vai começar a tomar um pouco do espaço desse video wall, principalmente quando você vai para formatos que você não tem aquele padrão 16:9, porque o LED te proporciona você montar padrões diferenciados, e principalmente quando você quer uma tela grande para a parte outdoor, para a parte onde você tem que vencer tanto as intempéries do tempo, né, chuva, pó e calor e frio, quanto a iluminação do sol também, ou qualquer outro tipo de iluminação que você precisa vencer. O mercado de LED ele tem já vindo num crescimento muito grande e vertiginoso. As empresas que hoje jogam esse jogo, elas estão começando a ter uma certa consolidação. O que é essa consolidação? Como a gente comentou, né, um pouco antes da gente entrar aqui para gravar o podcast, a gente antes tinha talvez 200, 300 empresas fabricantes e muitas chinesas pequenas, chinesas grandes e por aí vai. Hoje a gente tem sentido uma consolidação de empresas no mercado, algumas estão se aproximando, outras estão se aglutinando, outras estão fechando e outras estão sendo adquiridas. Isso mostra que o mercado está se profissionalizando e pelo mercado estar se profissionalizando, muito provavelmente num futuro próximo, as grandes marcas é as que vão sobreviver. Geralmente é assim que acontece. Isso aconteceu também com LCD pra gente, né, Fontes? Essa parte aí, principalmente quando a gente fala de LCD, a parte de video wall, porque o video wall hoje em dia, a borda dele está muito fina. Assim, a gente brinca que você tinha a borda fina, a extra fina e agora está na ultra fina. Então, estamos falando aí de uma borda de 0,44 milímetros. O video wall ainda ele é um produto que ele tem uma vida útil. A gente enxerga que ele tem uma vida ainda no mercado por um bom tempo ainda, por causa da questão de resolução que você tem. Hoje uma tela de video wall, ela consegue entregar para você uma resolução Full HD, que é uma distância ali de 30 centímetros, você consegue enxergar todo o conteúdo claramente, de uma forma bem clara e sem nenhum problema. O painel de LED hoje, você consegue ter isso
Consegue. Você tem painel de LED hoje disponível no mercado de 0,9, 0,7 milímetros. Só que hoje ainda a relação de custo-benefício ela ainda não é ajustada de acordo com o painel de LCD. Dependendo da utilização, então o painel de LCD ou VisuAL ainda ele vai ser muito utilizado. Mas a certeza é, com o passar dos tempos, o LED avançando na questão de tecnologia, você tendo uma questão de ajuste de preço com relação à resolução versus o painel de LCD, aos poucos ele acaba sendo substituído. Não só pelo fato de que o Leandro falou, hoje para outdoor, áreas externas, é 100% painel de LED. Não existe um monitor apropriado para isso que você consiga ter um grande formato acima de 100 polegadas. Para a área interna, o monitor de LCD ele ainda acaba ficando vivo ali por um bom tempo ainda, atendendo essa necessidade, que é a grande resolução que você precisa entregar para o cliente. Legal. Acho que o mercado vai também se ajustando, né? A gente falou um tempinho atrás sobre, acho que aplicação em VisuAL, por exemplo, em operação de informação de bolsa de valores. Às vezes, por mais que a borda esteja super fina, às vezes uma bordinha ali você acaba perdendo. Então, assim, algumas aplicações talvez já tenham essa migração, mas outras ainda dá para usar, você aproveita ainda um preço mais adequado. Como toda tecnologia, ela começa num nível de custo muito alto, até porque tem que se pagar o desenvolvimento dessa tecnologia. E depois ela começa a ficar viável, então ela começa a cair esse custo. Hoje, se você for olhar no mercado mesmo, e eu tô falando de Brasil, tá? Não tô nem olhando para mercado internacional, não. O Pixel Pitch de 2.5, 2.6 ou até mesmo 1.5 para algumas aplicações no Brasil, ele já é um Pixel Pitch viável. Se você for falar 3, 4 anos atrás, era uma tecnologia muito cara. Então, assim, era muito difícil você aplicar ainda uma tecnologia como essa. Eu acho que o painel de LED, ele ainda tem uma segunda vantagem, que é uma vantagem, duas vantagens extremas sobre o monitor de LCD, o monitor profissional de LCD. Ele tem uma durabilidade maior, então nós estamos aí comparando um LCD 50 mil horas, né? Para 100 mil horas de um painel de LED. Um painel de LED. E o painel de LED ele é consertável. Por que ele é consertável? Essa palavra é uma palavra interessante porque o painel de LED, se a gente tiver ele numa vitrine de loja ou até mesmo num corredor de shopping center e ele sofrer algum tipo de avaria, eu consigo retirar essa peça e eu consigo consertar essa peça. O painel de LCD, infelizmente, se você tiver uma quebra de cristal, Fontes, o painel tem que tirar o painel inteiro. O trabalho que você acaba tendo, ele é maior. Você tem que tirar o painel inteiro. Então, você vai ter uma área ali muito maior do que se fosse apenas um painel de LED. O painel de LED, muitas vezes, você tem um defeito, uma trilha, alguns pixels ali que ficam queimados, mas o conteúdo como um todo, ele ainda continua visível. Quando você vai para um VisuAL, infelizmente, você tem que retirar o painel inteiro e aquele conteúdo, aquela solução de vídeo ali, ela acaba ficando muito prejudicada. Então, esse é um dos motivos ainda que o painel de LED tem. Mexe em suporte, tira um monitor de 20, 30 quilos lá. Alinhamento. Já brincou de alinhamento de VisuAL? É algo assim que não é muito agradável de ser feito. E tem uma coisa que eu gostaria até de ressaltar aqui, porque eu não sei se o grande público entende, mas geralmente os produtos, o primeiro desenvolvimento, eles começam no B2B. Que é essa área da LG que nós estamos falando. Então, aqui a gente muito provavelmente vai trabalhar no próximo produto que vai estar na casa do consumidor daqui a alguns anos. Então, essa é a tecnologia hoje que muito provavelmente vai haver ou vai substituir algumas tecnologias que já estão nas casas. Eu brinco muito que daqui a alguns anos, provavelmente, os meus pais eles vão começar a instalar uma TV de LED, porque com a tecnologia viabilizando, com as resoluções aumentando, a distância entre os pixels cada vez mais próximas, né, menor, você vai acabar tendo uma possibilidade de um dia comprar uma TV para sua casa e fazer assim, eu vou colocar uma TV de LED aqui e por aí vai. Hoje, a LG ela já tem um produto, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui, porque eu sou o head da operação do LED aqui. A gente tem um produto que a gente chama de All-in-One, que é um produto profissional, ele é um monitor profissional, mas ele já é um painel de LED, onde você tem tudo embarcado num produto somente, então você não tem aquela questão, quantos gabinetes, quantas controladoras, eu preciso fazer um suporte, que sempre foram pontos muito difíceis, né? Quando você vai fazer o desenho de um painel de LED, você já tem um monitor que é 136 polegadas e já está dado isso, e ele já tem todos os seus players embarcados, ou seja,
Você já põe na sua casa ele, você já vem com o manual de instalação, ele já vem numa caixa única, ele já tem um controle remoto muito parecido A com o principal controle remoto vantagem da é TV. justamente o controle remoto. Exato. Porque assim, você não precisa de nada para operar ele. Eu não preciso conectar um computador, eu não preciso fazer uma configuração. Eu coloco ele na parede, controle remoto, como se eu estivesse usando uma TV. Botão de input, eu vou ter a minha TV a cabo conectada, eu vou ter o meu videogame, vou ter o meu player ali, o meu canal de streaming, qualquer outra coisa. Eu seleciono o que eu quero, aumento o volume, abaixo o volume, faço o que eu quiser com um controle remoto, exatamente igual a uma TV. Essa é a grande vantagem. Esse é o meu sonho de consumo. Eu até ia perguntar pra vocês aqui, quando que isso pode chegar na casa de pessoas normais? Vai, tipo, você jogando um videogame lá em 136 polegadas, porra. Então, isso já está disponível hoje no mercado, como eu falei. Mas eu falei a questão financeira. Quando que se imagina que isso pode estar em casa? Olha, sem querer fazer nenhum trocadilho, mas algumas casas já possuem esse tipo de... O Leandro já possui na casa dele, entendeu? Eu tenho um catálogo dele. Vamos jogar videogame lá então. Mas algumas casas já estão, inclusive, trabalhando para que algumas salas de home theater, o que a gente vai chamar no nosso departamento da vertical de luxury home, que são aquelas casas realmente que você tem um projeto por detrás, e esse projeto ele traz aí um cinema em casa ou alguma coisa do tipo, a gente já aplica esse tipo de produto. O que era utilizado os projetores. O que era muito antes utilizado projetor. E aí, sem aquele trauma do projetor, que você tem que fechar muito bem a janela, não pode Apagar entrar muita luz. luz, porque se entrar luz, o projetor muitas vezes não tinha o brilho suficiente, por aí vai. O painel de LED, e eu acho que essa é a grande inovação da LG. Eu já trabalhei em outros fabricantes de painel de LED, inclusive, e a grande diferença para a LG, e até eu brinco e falo que é exatamente por esse motivo que eu estou na LG hoje, porque eu acredito que, como o painel de LED ele tende a virar um monitor e provavelmente uma TV num futuro próximo, só um fabricante de TV sabe quais são os drives, quais são as tecnologias que nós temos que embarcar para isso virar uma TV. Por exemplo, esse painel de LED de 136 polegadas, que a gente vende chamando All-in-One, ele já tem HDR. HDR, teoricamente, é uma coisa para você usar vendo vídeo, vendo TV. Não é para você fazer uma aplicação de varejo ou até mesmo de sala de controle ou por aí vai. Então, assim, são questões que já estão migrando de uma tecnologia de televisão, de TV consumer, que a gente chama, né, de consumidor final de televisão, para um produto na área profissional. E a tendência é que isso fique cada vez mais disseminado. E é o que eu falo. Desde que eu entrei na LG, eu já estou com estou indo para 2 anos de LG aproximadamente. Desde que eu entrei na LG, esse produto, Cláudio, ele já caiu de preço. Então você já teve aí um certo ajuste, mesmo com o dólar tendo subido. Então você já vê que a tecnologia começa a viabilizar e provavelmente já ele vai estar na tua casa, sim, cara. Já pode ir preparando a parede lá. Espero cara. que sim. Mês que vem. Mês que vem já dá pra começar a brincar. Não sei se tão Já cedo. vai dar pra conectar o videogame. Show. Sem nenhum problema. Exatamente. Então, assim, então a gente acredita muito nessa parte de tecnologia e esse é o grande benefício de uma empresa como a LG. Um fabricante de TV indo para um desenvolvimento de uma tecnologia que já existe e que já está disponível, porém ela começa a se adequar para uma aplicação que vai chegar para a grande massa. E uma Legal. coisa que é legal que vale a pena comentar, a gente lá na LG, a gente estimula muito o consumidor, as empresas, e a gente hoje tem um trabalho que é realizado junto com os arquitetos, que é justamente mostrar para eles essas tecnologias. E até em todas as apresentações e tudo mais, eu acabo brincando com os arquitetos, o cliente não vai mais chegar para o arquiteto e falar, olha, eu queria uma TV aqui de 98, eu queria uma TV de 86 polegadas. O conceito vai mudar. Ele vai olhar para o arquiteto e falar, eu tenho essa parede, o que eu posso colocar nessa parede? Exatamente. E aí quando você vai brincar com essa parte de painel de LED, eu não tenho um produto ali somente para assistir TV. Em alguns lugares, no nosso catálogo acaba mostrando isso daí, são soluções de Art Wall. O que seria o Art Wall? Você tem um painel de LED grande, pode estar num formato diferente do formato 16:9, você pode criar o formato da maneira que você quiser, e a partir do momento que você não está usando a TV, você pode colocar uma obra de arte ali. Junto com isso daí, recentemente, lembra da Black Dove? Sim. A LG fez uma parceria com essa empresa. Eles vendem conteúdo, obras de artes, imagens e tudo mais. Então hoje, para alguns dos nossos produtos, você facilmente baixa o aplicativo no celular, compra a imagem que você quer e espelha ela para o seu painel de LED. Então assim, não estou usando a TV. O que eu quero fazer? Aquele painel de LED, vou deixar ele preto todo apagado? Não
preciso. Eu posso colocar uma obra de arte, eu posso fazer com que aquilo se transforme num quadro, numa obra de arte. E aí eu deixo essa imagem rodando sem problema nenhum. Quero utilizar a TV? Sai essa imagem, entra o formato de TV ali. Então hoje você consegue substituir como uma solução de painel de LED de uma maneira muito mais criativa, de uma maneira muito mais inteligente, e você ocupa muito melhor o espaço que você tem. Então hoje esse trabalho que a gente já vem fazendo com os arquitetos para começar a mudar esse conceito. Então E até puxando esse gancho aí que o Fontes comentou, e aí entrando já no mundo do metaverso e por aí vai, né, que a gente tem aí essa tendência nova, a gente já começa a ter alguns projetos, principalmente para casas de pessoas, onde eles usam esses painéis de LED para ver as artes e para observar os NFTs que eles compram. Então, assim, a arte hoje, que também é uma arte virtual, o único jeito dela ser vista, ela precisa de um display, propriamente dito. E o painel de LED, ele acaba se tornando uma viabilidade, uma área que você consegue falar assim, tá ok, posso assistir TV? Posso. Quando eu estiver desligado, quero que fique passando o meu NFT ou a arte que eu vou vir a comprar desses fornecedores. Então, é um mercado novo, é algo que a LG tem olhado muito também, temos trabalhado, inclusive, o nosso branding já dentro dessas áreas de virtual e por aí vai, trazendo para o mundo real, a gente consegue fazer a viabilização de você conseguir visualizar aquilo que está no mundo virtual. Materializa o NFT lá, a arte, e com uma qualidade sensacional. Exatamente. Exato. Legal. Bom, excelente. Eu queria agora partir para a parte do Digital Sign. A gente até comentou algumas coisas aqui, sobre aplicações, tem o Super Sign de vocês. A gente falou dos monitores, TVs, painel de LED. Onde que eu uso? Onde que entra isso? Também falamos de aplicações de marketing, mas eu acho que é algo interessante a gente comentar. Sim, hoje, além da parte dos monitores que a LG entrega, os painéis de LED, você tem a parte de software também. É uma ferramenta que é para você poder gerenciar tudo isso. Então, como que eu vou saber se o produto está ligado, se ele está desligado? Como é que eu vou fazer esse envio de conteúdo? Como é que eu faço toda essa programação? Hoje a gente consegue fazer isso através dos nossos softwares. Hoje eu tenho disponível o Super Sign, que ele nada mais é do que um CMS, um gerenciador de conteúdo, com uma série de soluções ali já pré-embarcadas que eu posso fazer um gerenciamento a partir de qualquer lugar, um monitor estando conectado à rede. Então, conectado à internet. Conectado à internet, acesso ao meu servidor, eu consigo fazer toda a configuração disso daí. Além do Super Sign, nós temos outra ferramenta que é o Connected Care. O Connected Care é uma ferramenta para monitoramento, só que de forma inteligente, ele usa inteligência artificial, tem uma série de outros recursos que ele permite que você faça o gerenciamento do hardware, do monitor propriamente dito. Então hoje eu tenho duas ferramentas, uma para gerenciamento de conteúdo e uma segunda ferramenta que é para gerenciamento do hardware propriamente dito. A ferramenta que é para gerenciamento do conteúdo, eu entrego um software para vocês, você monta o seu servidor e a partir daí você faz a configuração da sua rede. O Connected Care, o que é mais legal é que ele fica disponível na nuvem. Então eu consigo ter a partir de um servidor que a própria LG mantém. Hoje são 5 servidores espalhados globalmente e ele faz o acesso direto no nosso servidor. Eu disponibilizo para o meu cliente apenas uma dashboard, onde ele vai verificar o que está acontecendo na rede dele. Temperatura, se está desligado, se está ligado, se ele precisa ter alguma intervenção, toda a parte de logs, se foi ligado com controle remoto, desligado com controle remoto, se de repente foi uma queda de energia. Então hoje as soluções elas se completam. Então eu tenho o hardware e eu tenho o software. Então hoje eu consigo entregar para o cliente um projeto completo somente com soluções LG, onde vai facilitar cada vez mais a vida dele. Ele não precisa ficar se preocupando com diversos fabricantes, diversas soluções e tudo mais. Então, Fontes, você está me dizendo que monitor profissional da LG, inclusive os painéis de LED, eles não ficam apagados, né, cara? Não, de forma nenhuma. Se ficar apagado, você recebe um aviso, a gente manda uma pessoa lá e ele vai lá e liga o painel de novo. Isso é muito importante, porque no nosso mercado, Cláudio, a gente sofre muito. Eu compro 2, eu vou lá e compro o mais barato, no Alibaba aqui tá mostrando que custa R$1 o metro quadrado, é muito difícil no mercado de tecnologia hoje você concorrer. E como eu sempre falei, o pós-venda da LG, e isso tudo é relativo ao nosso pós-venda, a gente garante que o monitor não vai ficar apagado, ou a gente garante que o monitor vai estar pelo menos sendo verificado do porquê que ele pode ter encontrado algum problema. No painel de LED, mais importante ainda, você faz um investimento muito alto e você não pode ter esse investimento parado, principalmente se você estiver trabalhando com venda de publicidade nesse painel.
E aí que vem a segunda questão. A nossa garantia para LED, por exemplo, hoje nós temos garantia de 2 anos, que pode ser estendida até 5 anos, pela própria LG on-site. On-site no Brasil todo. Ou seja, a assistência técnica da LG ela vai no local para fazer o reparo para você de um painel de LED ou até mesmo de qualquer outro monitor profissional que a gente possa colocar dentro desse pacote, né? Aquilo que a gente comentou no começo, tranquilidade. Então, assim, segurança. Então, hoje eu tenho condições de atender, ir até a casa do cliente, a empresa do cliente e fazer esse atendimento no local que for necessário. Sensacional. Muito bom. Tem algumas outras soluções novas que eu tinha até separado aqui também que eu queria perguntar para vocês. Tem o OneQuick, o Works, o Flex e o Share. Vocês comentam alguma coisa pra gente, até para o mercado conhecer um pouco mais? E quem procurar no site da LG encontra lá, mas eu acho que é uma oportunidade boa de vocês comentarem um pouquinho pra gente sobre eles. Sim, essa daí é a série OneQuick. A ideia desse produto é ele vir para substituir os grandes equipamentos que você tem dentro de uma sala de reunião. Hoje acabou sendo muito comum o uso de o celular para você fazer uma videoconferência, o computador com um soft codec, que é apenas o aplicativo, e aí você usa a câmera, o microfone do seu próprio notebook, do seu PC. Só que a LG olha isso daí, uma pessoa tem, outra pessoa não tem, esse é compatível, aquele não é compatível. Então foi onde nasceu esse produto. O OneQuick Works, ele é um painel de 55 polegadas, com o touch já integrado. Ele tem como se fosse um mini PC, então o sistema operacional que acompanha ele ali é o Windows 10 IoT. Então você tem facilidade para poder trabalhar. Não é algo esquisito que alguém trouxe com uma aplicação diferente. Não, é o padrão que 99% das pessoas estão acostumadas a trabalhar. A grande vantagem é que ele já vem incorporado com uma câmera com resolução de 4K, a parte de microfones que ele permite que você capte o áudio até 6 metros de distância, e tudo isso dentro de um único produto. Então eu consigo colocar uma solução dessa, uma única tela dentro de uma sala de reunião, e eu tenho incorporado ali toda uma parte de videoconferência, uma parte de um painel interativo, tudo isso com o Windows que permita que você faça a instalação de outros aplicativos. Quero usar o meu aplicativo lá de videoconferência, o Zoom, o Webex, o Teams, eu instalo e faço a utilização ali sem problema nenhum, tá? O OneQuick Flex, ele é um produto que ele segue a mesma linha, ele tem um tamanho um pouco menor, o Works é 55 polegadas, o Flex é 43 polegadas. Ele já tem no pacote dele um pedestal com rodinhas que você pode levar ele de um lado para o outro. Você pode trabalhar com ele tanto na horizontal quanto na vertical. Tem a parte do touch, a câmera dele é um pouquinho inferior, é uma câmera com resolução Full HD. E aí você tem um produto para você poder trabalhar com ele nos mais diversos ambientes. Preciso de um produto para uma sala de reunião. Vou lá, retiro ele e coloco naquela sala. Ah, a reunião não vai ser mais aqui, vai ser do outro lado. Retiro e coloco ele para o outro lado. Quero deixar ele em casa para minha família poder brincar. Tem soluções lá, tem um whiteboard onde as crianças podem brincar, desenhar e tudo mais. Na época da pandemia, quando falava-se muito em assistir aula por videoconferência, foi um produto ideal para isso daí. Então, ele é o irmão menor do OneQuick Works, que é voltado para o mercado corporativo 100%. E o OneQuick Share é um produto que você tem, ele é um dongle, onde, utilizando o monitor da LG, você conecta ele no seu PC, você faz espelhamento de tela sem fio. A grande diferença que você tem é, você pode ter até 10 conexões, sendo 4 exibidas simultaneamente. Então essa família, ela visa muito o mercado corporativo, visa muito o ambiente da sala de reunião, e a ideia é trazer cada vez mais facilidades dentro de um produto integrado de forma única, sem cabo, sem dificuldade para ligar, com toda a parte de interatividade sendo entregue numa única solução. Essa é a ideia. Acaba virando felicidade também. Felicidade também. Facilidade e felicidade. O Works me lembrou, o Flex me lembrou que em alguns projetos, enfim, alguns clientes, a gente tinha a espinha lá da área X, Y, qualquer área lá, e o cara disse, vamos conversar aqui, pessoal, vou colocar meu computador na tela. Ligava na tela, todo mundo conversava. Hoje em dia tem gente em casa. De repente você tem lá o Flex, você pode ter com a rodinha, você coloca, liga a câmera e o cara tá em casa, pode acompanhar contigo, você resolve também o problema. E eu acho que no caso da família OneQuick, não só a questão corporativa, mas tem muita gente hoje que, sei lá, compra curso de culinária
e quer ali levar pra cozinha alguma coisa pra poder fazer o curso e fazer ali. Vou fazer meu pratinho e vou mostrar na câmera. Mostrar na câmera, ou até mesmo não só mostrar na câmera, mas ver o professor. Então, isso abre um mercado que é um mercado maravilhoso. E um né? recurso legal que tem no OneQuick Flex é justamente a parte de comando de voz. Então, você está com um vídeo lá, play, ele executa, parar, ele para, e aí você consegue ir acompanhando exatamente o que está acontecendo. E se você quiser fazer a aplicação, gravar para um canal, você consegue fazer a partir dele direto. Então, essa é a grande facilidade, essa mobilidade que você tem com esse produto. E tudo integrado, né? Vocês, como integradores, vocês devem ficar realmente muito felizes, né? Porque são produtos, são ferramentas que você pode integrar os produtos da LG com outros produtos complementares de outros fabricantes, como, por exemplo, automação residencial, e aí você tem um ecossistema que você consegue fomentar para o seu cliente final o ideal que ele quer. Então, assim, realmente ele quer ter um comando de voz, depois ele quer realmente fechar uma porta, abrir uma porta, mexer numa cortina, você vai conseguir entregar tudo isso aqui para ele, seja numa sala comercial ou seja dentro da casa da própria pessoa, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E nos produtos da LG, acho que 100% dos produtos da LG se conversam, né? Então, é muito fácil você focar num fabricante único e poder ter um único telefone de contato, né? Muito bom, sensacional. Bom, agora eu queria fazer o seguinte, a gente fala aqui, a ideia também é que a gente possa falar com as empresas, com outros integradores, com o cliente final e tal, e aí a gente ouve bastante da estrutura de vocês, ouve dos produtos, e aí eu queria que vocês, eu conheço, obviamente a gente conhece, mas queria que vocês apresentassem um pouquinho como é que funciona a estrutura no dia a dia hoje. A gente sabe que quando vai lá num cliente final e apresenta um produto da LG, o cara fala, pô, mas por que eu não falo direto com a LG? A gente gosta muito de muitas vezes levar o fabricante junto, porque sabe que dá um peso maior na relação, o cara se sente mais confortável e tal, mas no final quem vai ter que instalar é o integrador. No dia a dia, como é que funciona vocês têm uma equipe grande, tem uma estrutura grande, acho que até o próprio BSC lá para treinamentos, com todas as soluções para mostrar para os clientes, para levar showroom e tal, mas como é que funciona assim eu preciso de uma ajuda eu quero ir com alguém de vocês para visitar um cliente meu, para falar de um projeto. Eventualmente eu preciso de um suporte para desenhar uma solução mais complexa. Enfim, acho que nessa linha de falando para o cara lá que está comprando, para o comprador, para o executivo, para o técnico que está buscando uma solução, como é que funciona essa estrutura? Isso daí dá para a gente dividir em duas partes. Eu falo do BSC, da parte técnica, e você fala da parte comercial. O BSC, a gente tem até um videozinho legal aqui que eu vou pedir pro pessoal deixar rolando enquanto vocês comentam aí. Isso. Bom, o BSC é um espaço que ele foi criado, agora em junho fez 1 ano da inauguração dele. Quando ele começou, sim, é uma área muito legal, é uma área grande que fica ali na Água Branca, próximo da Barra Funda, né? Então, quando ele foi inaugurado, tinha 2.000 metros quadrados. Então, dentro do espaço do BSC, a nossa ideia é trazer o cliente para lá e demonstrar para ele na prática o que é o produto e qual que é a experiência que ele vai ter dentro da empresa dele. Seja um varejo, seja um hospital, seja um hotel. Hoje, ele é todo dividido por verticais e a ideia é a gente demonstrar o uso dos nossos produtos, o uso da tecnologia que a gente tem hoje. Tá? O cliente, quando nos visita, ele faz realmente uma imersão do que ele tem disponível para ser utilizado na empresa dele. Dentro do BSC hoje a gente tem toda a parte de linha de painéis, então painéis de LED, monitores profissionais, toda a linha de monitores touch. Nós temos também toda a parte de linha de ar-condicionado, então um ar-condicionado voltado para o mercado corporativo, grandes espaços, grandes áreas, então hoje você tem isso daí disponível. E com relação à parte de atendimento a clientes, você tem um atendimento que seria do meu time da parte de pré-vendas, quero fazer um projeto. Qual que é o desenho do produto, desenho técnico, como que desenvolve essa solução? Alexandre, eu gostaria de pegar o meu cliente, levar ele até aí e testar essa solução. Eu quero ver no monitor como que fica o meu conteúdo. A gente tem uma área hoje lá disponível para poder fazer esses testes, para poder receber o cliente e ele saber exatamente como que vai ficar o projeto dele. Tá? Então, além de tudo isso daí, existe hoje uma área de treinamento. Então, canais que trabalham com ar-condicionado, existe a academia do ar-condicionado. Canais que trabalham com sinalização digital, existe a academia que a gente chama lá de ID, que é Information Display, onde a gente apresenta e treina toda a parte de monitores profissionais, TVs corporativas e painéis de LED. Então, hoje a estrutura do BSC ela é muito grande e é utilizada para essa finalidade. Legal. Então, nos dá autonomia para ser treinado, para ir no nosso cliente lá com conhecimento e, eventualmente, o cliente também quer conhecer, quer ver a solução no ambiente
real, lá o ambiente Exato. ideal, a gente pode também levá-lo para conhecê-lo. Exato. Tecnicamente, nós estamos muito bem formatados. Eu acho que hoje, na América Latina, quiçá, não sei se tem nos Estados Unidos um Business Solution Center como esse também. A LG é a única empresa que tem um Business Solution Center que pode mostrar o produto funcionando em loco e muitas vezes até com o próprio conteúdo do cliente, muitas vezes até com a publicidade do cliente mesmo e até com algumas integrações dos nossos parceiros. Então a própria KVM muitas vezes pode ir lá e pode... Olha, eu tô levando aqui o meu console de integração e eu quero ver como é que funciona na sua tela touch e eu vou trazer o meu cliente, a gente faz todo uma prova de conceito Nós lá, levamos né? um cliente para ver o All-in-One que queria ver uma planilha Excel, como é que era... Como é que ficava, exatamente, é. para ver se não cansava a vista, para ver se ficava numa E uma resolução coisa que é boa. interessante nisso daí, você vê, o cliente queria ver como que ficava a planilha de Excel. Se você conversa com uma pessoa, ele vai falar, meu, planilha de Excel vai ficar igual em qualquer monitor, isso e aquilo. Mas assim, é diferente você mostrar a foto, é diferente você falar e você pegar o cliente, levar ele na frente do produto, ele só queria ver a planilha de Excel. E ele viu. Aí ele tem o resultado, ele sabe exatamente a expectativa dele, que ele criou, ele já verifica, já tem a comprovação de como que vai ficar. Então, assim, esse espaço ele é muito válido, é muito útil justamente por isso. Seja um Excel que o cliente quer ver, e até mesmo um projeto maior, uma integração onde exija uma comunicação maior, uma série de outros equipamentos. Volta para a história da segurança que a gente falou, dá uma segurança para fazer Exatamente. a compra, sabe que o negócio vai Exatamente. funcionar. Exatamente. E não poderia ser diferente na parte comercial. Então, a parte comercial hoje da LG, ela tá montada, principalmente na área do B2B, ela tá montada com gestores que vão trabalhar o canal. Todos os produtos da LG, eles são vendidos via canal. Não existe venda direta de produto profissional da LG. E esses canais, eles estão hoje, como o Fontes falou, sendo treinados. Então, a gente treina o canal, muitas vezes até mesmo o distribuidor, que é só aquele cara que estoca e revende, ou muitas vezes o integrador, que é aquele que conhece exatamente os produtos e como que esses produtos podem ser integrados com outros produtos. Eles são treinados para que a gente possa ter esse ecossistema funcionando e para que o cliente final receba aquilo que ele pretende comprar. A gente tem uma equipe que trabalha cliente final, então ela trabalha cliente final indo ao cliente final e desenvolvendo a necessidade do produto LG no cliente final. Então, os caras que trabalham lá por verticais, eles vão atender a vertical de corporate, a vertical de varejo, vão falar da tela, vão falar do painel de LED, vão muitas vezes até iniciar um projeto, depois eles vão direcionar esses projetos para integradores que já fizeram os cursos de certificação, que são ministrados pelo pessoal lá de pré-vendas dentro do nosso Solution Center. E com isso, o cliente ele pode abrir depois uma concorrência, um bid, e ele consegue ali fazer a compra dele no canal que for melhor para ele, que tiver mais relacionamento, ou até mesmo que tiver um preço mais condizente com o que ele quer pagar. Eu acho que esse ecossistema todo mostra como forte é o B2B da LG. Eu já trabalhei em algumas outras empresas também, eu posso fazer uma certa comparação de todas essas que eu trabalhei. Hoje, o B2B mais forte, ou o B2B mais desenvolvido é o da LG. Por quê? Porque você consegue conversar com um time de engenharia dentro de um ambiente como o Business Solution Center, onde a gente mostra o produto funcionando, e com isso você consegue ter o seu pré-projeto, as informações que são tão importantes para você ter uma tomada de decisão boa. E isso ajuda, principalmente o integrador, na hora que ele fala assim, poxa, beleza, esse cara me levou lá, eu vi funcionando, eu tô mais confiante de comprar aqui. Muitas vezes não é a questão do preço, muitas vezes o preço, o famoso barato pode sair caro, Sim. né? Então, assim... Aquele negócio que é interessante, né? É diferente de você entrar no site, comprar e você não viu a cara de ninguém. Sim. Você simplesmente entrou no site, comprou, mas você não viu o vendedor, não viu com quem que é a pessoa, você não apertou a mão daquela pessoa. Hoje a ideia justamente é ter isso, esse contato. Coisas pequenas até funcionam. Agora, algum valor maior, você Eu ia falar precisa... exatamente isso, né? Eu que sou do mercado de painel de LED, e o painel de LED, historicamente, ele vem daquela compra que o cara faz na China, traz um container e vende fatiado aqui no Brasil. Muitas vezes o cliente até questiona e fala assim, poxa, mas agora vai mudar, a LG tá vendendo lá na distribuição, então nós temos caixas, nós temos embalagens, nós temos part numbers, nós temos todo um ecossistema que profissionaliza a entrega desse tipo de produto. E aí eu brinco, eu falo assim, porque
se fosse diferente, você podia continuar comprando que nem você compra capinha de celular, né? Mas como é um produto profissional, é um produto que você precisa entender tecnicamente o que você está comprando, até mesmo para evitar levar um gato por lebre, né? Você precisa entender. A gente tem o Business Solution Center para mostrar e nós temos a equipe técnica para ajudar a projetar. Legal. Acho que tem uma coisa que vocês falaram, a gente já falou aqui em algum momento, mas queria trazer de volta, que é a assistência técnica no país inteiro, que eu acho que é importante, e o suporte on-site também, que eu acho que é um grande diferencial do fabricante, aí junto com o integrador. Né? Hoje, a LG com essa parte de atendimento, o nosso atendimento ele fica em Taubaté. Hoje, nós temos uma área lá com um número grande de pessoas para fazer esse atendimento. O cliente, quando ele vai para campo, hoje nós temos o telepresença. Então, com o telepresença, o cliente ele tem uma segurança maior. Por quê? Eu estou mandando o técnico da LG fazer a avaliação, eu tenho todo um time por trás que vai dar auxílio para ele. O técnico chega lá no cliente, olha, esse produto está meio esquisito. Ele faz uma telepresença, tem o time de engenharia por trás e ali ele já consegue ter um suporte. Então, o que seria antes um primeiro, segundo e um terceiro nível, a gente consegue já matar direto no segundo nível. Porque o técnico, quando ele está em campo, ele tem condições de fazer uma telepresença, conversa direto com o engenheiro que está lá e assim eles já conseguem fazer encontrar uma solução muito mais fácil, tá? Você tem hoje um canal exclusivo para atendimento, então se você liga no canal da LG, a pessoa que vai te atender, ela vai saber exatamente o que é aquele produto, como que aquele produto funciona e quais são os primeiros passos para poder ajudar na solução do problema. Então não é um canal compartilhado com outras áreas. Ele é um canal exclusivo e dedicado, então você vai ter um atendimento diferenciado já para essa linha de produtos. E como o Leandro comentou, assistência técnica no Brasil inteiro hoje. Então, as assistências técnicas elas estão sendo cada vez mais capacitadas, mais treinadas. Quando nós temos a venda de algum projeto, isso daí já é direcionado para o nosso time de serviço. Por exemplo, a vender um painel de LED para Recife. Ok. O time de serviço pega essa informação, ele já verifica onde foi colocado esse painel de LED, verifica quem são as assistências técnicas próximas daquele painel de LED, se alguma delas já é capacitada, se não é capacitada, já faz a capacitação, porque eventuais problemas que possam vir a acontecer, eu tenho um canal rápido de comunicação lá. O cliente entrou em contato, olha, eu estou com um problema aqui, aconteceu tal coisa. Eu tenho essa assistência técnica, ele está lá do lado, ele vai visitar o cliente e o trâmite de peças, equipamentos e tudo mais, muitas vezes eu não preciso nem fazer com o cliente. Eu faço a LG internamente esse processo com assistência técnica, que é um canal que já existe. Então, o meu atendimento, a velocidade que eu tenho, ela é muito maior eu trabalhando dessa maneira, utilizando o que eu tenho hoje já de suporte no Brasil inteiro. Sensacional, muito bom. É isso, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente abordou aqui bastante coisa, falamos bastante, acho que bastante conteúdo. Agradeço imensamente a presença de vocês, acho que muito esclarecedor. Eu acho que é isso que a gente busca, assim, trazer empresas que estejam aí no mercado junto com a gente, que, enfim, empresas grandes, empresas com responsabilidade com o cliente, que é o que a gente procura também. A KVM é uma empresa de serviço, então acho que isso é importante a gente caminhar sempre junto. Então, obrigado pela presença de vocês. O espaço está aberto. A gente sabe que aqui acho que é um papo que poderia durar aí 2, 3 dias. E a gente nem entrou ainda na questão técnica, que eu acho que vai para uma próxima temporada aqui do nosso KVMcast. Mas nesse momento, muito legal. Prazer em recebê-los. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu só gostaria de comentar mais uma coisinha. Fala. Quer visitar o nosso espaço? Quer conhecer o nosso showroom? Procura o pessoal da KVM. Eles vão agendar lá com a gente. Vão programar essa visita. O que vocês quiserem conhecer, saber mais dos produtos, lá as portas ficam abertas. Só procura o pessoal da KVM, eles vão agendar e a gente vai ter um enorme prazer em receber vocês lá. Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, encerramos aqui então o 5º episódio do KVMcast, hoje recebendo o Alexandre Fontes e o Leandro Nascimento da LG. Muito conteúdo, bastante informação importante. Acesse aí os nossos canais no YouTube, no Instagram, no LinkedIn para acompanhar esse episódio e outros que já passaram por aqui e os seguintes. Valeu, obrigado.